conversar sobre um assunto que normalmente não se discute no meio espírita, que é a figura do pai dentro da família. Normalmente, a gente ouve falar muito da mãe, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, né? E a mãe tem realmente um papel preponderante na constituição familiar. Mas o pai não deixa de ter a sua parcela também. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite com vocês. Se nós formos ao livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata das leis morais, nós vamos ver que logo no início vai aparecer uma lei chamada lei da reprodução. E aí a gente fica pensando, puxa, mas a lei da reprodução parece que é chocante, porque toda vez que a gente pensa em reprodução, a gente pensa em sexo. A gente pensa em prazer. A gente pensa em situações mais mundanas, em situações mais carnais. No entanto, nesse mesmo item relacionado à lei da reprodução, a primeira pergunta que é feita ao Espírito de Verdade é se a reprodução é uma lei natural ou não. Aqui o Espírito de Verdade responde com muita clareza, com muita precisão, dizendo que sim, que é uma lei, é evidente, e diz assim: sem a reprodução, o mundo corpóreo perecerá. Então vejam bem que quando se fala em reprodução, nós estamos falando de uma lei natural e por isso mesmo divina. Por ser natural, ela é divina. Ela pertence à categoria das leis divinas. Mas é interessante a gente observar que muitas pessoas se esquecem de que essa lei faz parte de um projeto, que é o projeto da sobrevivência humana no planeta. E nós estamos agora pensando no nosso planeta, na Terra. Se a lei de reprodução for abolida, a população da Terra perecerá. É o que diz o Livro dos Espíritos. Então, é preciso que haja a reprodução. Se nós pensarmos em quantos habitantes há 100 anos havia no planeta, e de quantos habitantes corpóreos, encarnados, existem hoje, nós vamos ver que o contingente humano hoje é muito maior, mas muito maior, põe muito maior nisso. Por quê? Porque, principalmente por duas razões que são consideradas agora. Primeiro, nós estamos passando por um período de transição muito intensa. Transição sempre a gente esteve, mas esse período que nós estamos atravessando, desses últimos 50, 60 anos, é um período mais intenso de transição, porque vai estar se dando a mudança de categoria do nosso planeta, que é de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, isso já provoca uma grande movimentação espiritual que vai formar, no plano espiritual, filas imensas de espíritos pedindo a oportunidade de reencarnar. E aí, então, nós vemos reencarnados entre nós espíritos dos mais diversos tipos. No direito humano, a gente brinca, às vezes, falando sobre o ius esperneandus. É bem isso. Nós estamos numa época em que os espíritos estão esperneando na espiritualidade, na erraticidade, pela oportunidade de receber a graça de poder reencarnar. E nós,
estamos nessa faixa. Nós pedimos para reencarnar nesse período. Nós estamos aqui porque pedimos, porque imploramos para poder estarmos aqui. Então, são essas as duas razões principais. A transição e a necessidade de reencarnar. Muito bem. Acontece que, mergulhados, então, na reencarnação, nós nos olhamos e pensamos assim, bem, ou nós somos filhos, numa determinada época da vida, ou nós somos pais, noutra determinada época da vida. Porque a lei da reprodução, ela é estabelecida e ela está em vigência. Como é que se dá a reprodução pela lei natural? Ela se dá pela junção carnal entre um homem e uma mulher. E eu fiquei pensando assim, vejam bem, se nós precisamos de um homem e de uma mulher para poderem gerar um filho, eu penso na figura de um triângulo, onde eu tenho o pai, a mãe e o filho, que é a consequência dessa junção. Mas eu também tenho que entender que antes desse desenho que eu projetei mentalmente aqui para vocês, existe um outro desenho, em que tem um homem, uma mulher, e aí não um terceiro elemento para baixo, um terceiro elemento para cima, que é Deus. Então, nós temos um triângulo com o vértice para cima, onde Deus é o Criador, Ele cria o homem e a mulher. E depois, o homem e a mulher procriam um filho. Então, vejam que quando na doutrina espírita nós falamos que nós, seres humanos, somos coautores da criação divina, é por isso. Porque nós somos capazes de procriar. Toda a constelação viva que existe no reino animal já está sob a égide dessa lei da reprodução. A reprodução é espontânea. Existe uma atração, os dois polos se atraem e geram um terceiro elemento. Esse terceiro elemento vai ter uma convivência mais intensa, mais extensa também, com a mãe. Por quê? Porque ele vai estar ligado ao corpo dela durante mais tempo do que ao pai. Por isso que os filhos são mais ligados à mãe. Quando precisa de alguma coisa, corre para o colo da mãe. É difícil o filho que corre para o colo do pai. Não é porque ame menos o pai. Não é porque o pai ame menos o filho, ou seja mais distante dele. Mas é que a convivência é maior entre o filho e a mãe. Ela gera a criança, e essa criança, dentro dela, reage a todas as situações externas. Quando o pai encosta a mão na barriga da mãe grávida, o feto sente e reconhece que é o pai. Assim como ele reconhece a voz da mãe e a voz do pai. Da mesma forma que esse feto reconhece o carinho dessa mão na barriga da mãe, ele também reconhece o tapa que esse pai dá na mãe. Então, é bem compreensível, porque alguns filhos rejeitam os pais quando eles nascem. Eles têm uma memória, não só desta encarnação, mas durante o período da gestação, quando se dá o esquecimento das encarnações anteriores, ele ainda tem essa mescla de lembranças anteriores, de vivência, de convivência com o pai e com a mãe. Então vejam que é complicado. Não pensem vocês que está dentro de uma família
seja estar dentro de uma situação paradisíaca. Não é. Nós estamos dentro de uma família para nos ajudarmos a, em conjunto, resolver problemas. No que entra o pai nisso tudo? Para nós que somos espíritas, nós temos que entender que os filhos, eles vêm para nós, vêm para os nossos lares, justamente para trazer a completude do grupo que deve conviver. Ele não vem por acaso. Nenhuma gestação é por acaso. Nem as gestações que a gente pensa assim, não, ficou uma noite numa baladinha aí e voltou grávida, adolescente para casa. Não foi por acaso. Tinha um espírito que estava aguardando uma oportunidade e surgiu. Sempre com alguma relação. Não é uma caixinha de surpresa que fala, lá, aquela lá, não, aquela lá, então vou eu. Não é assim, não. É tudo planejado, tudo programado. Se me permitem, eu vou fazer um adendo aqui. Eu estou relendo, acho que pela 4ª ou 5ª vez, porque é um livro que eu gosto, que é o Ícaro Redimido. A figura, para mim, de Santos Dumont, é uma figura muito especial. Eu discuto muito com pessoas que eu conheço de outros países a respeito da paternidade da aviação, né? E eu sempre falo, como brasileira, eu acho que quem realmente inventou um aparelho para voar é o Santos Dumont, né? E tem uma porção de outras teorias, mas para mim é o Santos Dumont. Existe um livro espírita chamado Ícaro Redimido, que fala sobre a situação de Santos Dumont depois do suicídio. E aí conta como ele perde a consciência durante anos e vira quase que um ovoide. E aí, nesse período de perda de conscientização, a espiritualidade, na tentativa última de ajudá-lo a não se transformar num ovoide, programa uma reencarnação compulsória. Vão lá, pegam e, vamos lá. Agora, quem que conhece esse espírito, teve algum contato e que pode ajudar? Não tinha ninguém da família. Uns estavam encarnados, outros não queriam saber. Não, nós não queremos aceitar. Até que uma pessoa conhecida dele, com muito trabalho, resolve aceitar a gravidez e recebê-lo como filho. Era uma prostituta. Então, vejam bem que as programações, elas são feitas de acordo com as necessidades de ambos os lados. De filhos que vêm, de mães que recebem e de pais que têm que ser responsáveis pelo ato. Muito bem. Hermínio de Miranda tem um livro que eu aconselho que leiam, com certeza a maioria já conhece, que chama Nossos Filhos São Espíritos. E lá ele diz o seguinte: cabe à família a educação dos 7 primeiros anos de vida da criança. Talvez a maioria daqui não se lembre, porque eu estou vendo gente muito jovem, né? Mas no meu tempo de escola, a gente só ia para a escola depois que completasse 7 anos. Era só aos 7 anos que nós íamos para a escola e íamos aprender a ler e escrever. Era assim. Depois inventaram o pré-primário, porque o curso primário começava no 1º ano, para ler e escrever. Aí inventaram o pré-primário. Depois inventaram o jardim de infância, foi mais para trás. Depois inventaram o jardim 1 e o jardim 2.
Depois inventaram o berçário. Daqui a um tempo, quando a criança nascer, vai para a escola. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. E essa terceirização de filhos tirou da família a responsabilidade da educação dos primeiros anos. Isso é grave. Porque nós deixamos os nossos filhos com pessoas que nós não conhecemos. Alguns meses é uma professora, outros meses é um outro professor, de repente aparece uma estagiária substituta, no ano que vem é um outro professor, no prézinho é outro, é tudo escalonado. E a gente vai perdendo esse contato e vai dando para a escola a responsabilidade da educação. Como professora que eu fui e sou, porque mesmo aposentada eu não deixei de ser, eu tenho certeza absoluta que não cabe à escola a educação familiar. Não cabe. Obrigada. Estou vendo gente fazer assim com a cabeça. Não cabe. A escola cabe a formação profissional da criança. A informação que a criança deve receber para ela ter conhecimento. Mas a educação familiar tem que ser dada dentro de casa. Tem que ser dada pela mãe e pelo pai, que são os responsáveis pela casa. É uma outra coisa que a sociedade moderna hoje pena. A maioria das famílias hoje está completamente desvinculada do senso familiar. O pai, vamos pensar no modelo familiar de 50 anos atrás. A mulher se casava e o que é que ela fazia? Cuidava da casa. Que cabia ao pai? O pai tinha que sair de casa e trabalhar. E trazer dinheiro para dentro de casa para poder, com esse dinheiro, fazer as compras necessárias à sobrevivência de todos da família. Da mulher, porque ele era responsável por ela, ele tinha tirado a mulher da casa dos pais e trazido para ele. Então, ele era o protetor da família, e ele, então, tinha essa responsabilidade. Só que, há alguns anos, vocês todos vão se lembrar, houve um movimento de liberação feminina. O que aconteceu com essa liberação? A mulher começou a reivindicar direitos semelhantes, porque ela sabia que tinha as mesmas qualidades intelectuais para pleitear cargos que os homens também ocupavam. Com isso, ela precisou sair de casa para trabalhar. O que aconteceu? O pai continuou sendo o provedor. Aí a mulher acumulou a função dela de educadora familiar com o trabalho fora de casa. Ela dobrou de trabalho. Mas o homem provedor continuou chegando em casa, tomando banho e esperando o jantar. É? Não é? Então vejam que a mulher acabou sobrecarregada de funções. E ainda tinha que, além de cuidar da casa, fazer as compras, tinha que levar a criança para a escola, tinha que buscar a criança da escola, ou então tinha que controlar quem pudesse fazer isso, porque ela tinha que trabalhar. E tinha que cuidar da casa, e tinha que cuidar das tarefas dos filhos. Eu não sei se você lembra de uma piadinha que andou rolando por aí na internet, que a mãe falou, o marido falou, olha, eu vou deitar, você vem? Ela falou, eu vou. Aí ela pôs a roupa para lavar, depois ela foi cuidar das plantas, pôs água nas plantas, cuidou do cachorro, foi ver se o gato tinha água limpa, foi pegar a roupa do dia seguinte para deixar preparada para as crianças. Ela tinha de fazer tudo isso ainda antes de deitar.
Então, vejam, eu não tô criticando pai nenhum, hein? Eu tô só retratando uma realidade. Então, vejam bem, poucos, vocês vão concordar comigo isso agora, poucos são os maridos que ajudam em casa. Poucos. Mesmo espíritas. Eu estou falando para maridos espíritas. Alguns ajudam. Mas eu queria saber, esses maridos que ajudam a enxugar a louça, a guardar, já arrumaram cama alguma vez? Já lavaram banheiro alguma vez? Esses maridos que ajudam a lavar louça e falam, eu divido com a minha mulher. Esses maridos já tentaram passar roupa alguma vez? Ué, eu estou falando em dividir. A mulher não está dividindo, trazendo dinheiro para dentro de casa? Por que o marido não ajuda a dividir? Vejam, o marido continua com o modelo antigo de provedor. É aquele que chega e espera que ele se sente e ela se ajoelhe para tirar o seu sapato. Mas não é assim. Hoje o mundo não é assim. Vou voltar à lei da reprodução. Quando uma criança é gerada, nós sabemos que existe uma participação idêntica entre o que a mulher produz e o que o homem produz para gerar o corpo que vai virar uma criança. Não tem nenhuma diferença de peso e de medida. É igualzinho. 50% do marido, 50% do homem. Não vou falar de marido, porque muitas vezes um filho vem sem o casal estar casado. E também, às vezes, o filho vem e nem são mais do mesmo sexo. Nós sabemos disso também. Hoje nós sabemos que a constituição familiar, ela não é mais composta só de homem e mulher. Ela pode ser de homem com homem e ter um filho, que pode ser adotado. Ele não vem pela lei natural entre os parceiros, mas vem através da adoção de alguém que estava encaminhado para chegar ali, para chegar àquele lar. Como também pode ser duas mulheres. Eu não sou contra nada disso. O que eu estou questionando é a constituição familiar, quando recebe uma criança, ela tem que deixar claro para essa criança quais são os deveres e quais são os direitos de cada um. Não é possível que uma menina de 15 anos se levante e deixe a cama sem arrumar para a mãe ir lá arrumar. Não é possível que um rapaz de 17, 18 anos vá ao banheiro e não dê descarga e espere que a mãe vá atrás para dar. Acontece isso. Muito mais do que a gente pensa. Então, existem deveres e direitos de ambas as partes. E a criança, quando chega ao lar, ela tem que entender que esse barco onde ela está embarcando tem um leme. E esse leme é duplo. Quem manda ali no lar são a mãe e o pai. Não é aquela história mais de falar assim, não quer fazer isso? Vai ver de noite, quando o teu pai chegar. Que bonitinho, né? Joga em cima do outro a responsabilidade de dar a bronca. Não, todo mundo tem o mesmo direito. É preciso que a criança entenda o que é autoridade. Ninguém está falando para ser opressor, mas é preciso que a criança conheça limites. Porque nós temos que viver num mundo de limites. E se a gente não der limites para as crianças, elas não vão se adaptar ao mundo em que ela vai ter que viver.
Vejam que situação. A responsabilidade que é ter um filho dentro de casa. A responsabilidade que tem um avô e uma avó, hoje eu sou avó, de interferir, às vezes, na educação que os pais estão dando. A educação das minhas netas não é problema meu, é problema do pai e da mãe dela. Nós não podemos interferir. Eu posso ajudar no que for pedido, no que for necessário. Mas a educação tem que ser na mão diretriz do pai e da mãe. Então, é preciso que o pai e a mãe tomem consciência de que existe esse leme, existe esse volante no carro. E quem está segurando o volante é o pai e a mãe, não é a criança. Eu vou lembrar mais uma coisinha de internet. Eu tenho quase 80 anos, mas eu ainda vejo coisa de internet. Então, eu vou citar mais uma coisinha. Apareceu há pouco tempo, e depois essa semana eu revi, também foi reposta, uma mensagem, um vídeo, foi reposto um vídeo, de um pai que estava sentado à mesa com a mãe e um filho que estava sentado ao lado do pai. E o filho adolescente pôs o pé em cima da mesa. E a mãe disse assim, filho, tira o pé de cima da mesa. E ele falou assim, não, eu não vou tirar. E o pai estava lendo o jornal, do lado dele. Aí ela falou, filho, estou pedindo, faz favor, tira o pé daí, de cima da mesa. Pô, mãe, que coisa chata, para com isso, eu não vou tirar. Aí o pai falou, como é que é? Espera um pouco. Você chama tua mãe de chata? Eu não permito que você chame tua mãe de chata. Não, eu não vou tirar mesmo. Ele falou, quer saber? Vai tirar, vai pegar tua roupa e vai embora da minha casa. Aqui a casa é minha. Aí ele deu risada e falou para ele, pai, isso é uma pegadinha. A gente queria ver se o senhor estava ouvindo ou não. Mas isso mostra exatamente como é o problema da autoridade dentro da casa. Ele fez uma brincadeira para ver se o pai ia entrar na brincadeira ou não. Mas vejam bem, no momento em que o pai se deu conta de que ele estava agindo mal com a mãe, aí ele, espera um pouquinho, não, você não pode falar isso com a sua mãe. Não pode falar assim. Tem que haver limite. Nós vivemos num mundo de limites. Quero citar mais uma outra coisa. Há poucos meses, lá em São José do Rio Preto, foi lançado um concurso de cartas. Ó, que coisa antiga, né? Todo mundo riu. Ah, cartas? Quem que escreve cartas? Muita gente escreve cartas. Muita gente. Muita gente se inscreveu no concurso. E a primeira carta que chegou, 2 dias depois de lançado o concurso, era de uma senhora de mais de 50 anos. Era uma carta ao pai, dizendo assim, agora que o senhor não está mais entre nós, eu vou escrever para o senhor, porque agora eu quero falar tudo o que eu queria. E o senhor nunca me ouviu. Eu queria saber primeiro por que o senhor nunca gostou de mim. Eu queria saber por que o senhor nunca foi à escola, nem foi para saber se eu estava indo bem ou não. Por que o senhor nunca me repreendeu? Por que o senhor nunca me acompanhou em nenhuma festinha? Por que o senhor não me deixava ficar perto do senhor, mesmo em silêncio, quando o senhor pescava no lago do sítio? E foi reclamando todas essas ausências do pai. Então eu quero dizer para o senhor, meu pai, que agora, depois que o senhor morreu, eu fui perguntar para a mamãe, por que o senhor fez isso comigo? E ela me disse que quando ela ficou grávida e contou para o senhor disse assim, eu disse que eu não queria ter filhos. Eu não tenho aptidão para ter filhos. Aí eu fico pensando, ué, mas para ser pai precisa ter vocação?
Precisa ter aptidão para ser pai? Ele vai dizer, eu não pedi para ser pai? Assim como alguns filhos dizem, eu não pedi para ser seu filho? Não é assim. A coisa não é bem assim. Essa história de vocação e de aptidão para pai, vocês vão encontrar também num livro espírita, do Rodolfo Caligares, chamado Vida em Família, onde ele fala exatamente isso, que há espíritos masculinos que não têm aptidão para ser pai, que não têm vocação para ser pai. Então, o que acontece nesses casos? Ele faz a doação dele, a colaboração dele, e desaparece. Sem nenhuma outra responsabilidade, sem nenhuma outra nuance de envolvimento afetivo com a criança que vai nascer. Eu vou saltar umas coisas que eu ia falar, porque no momento em que eu estou falando de afetividade, eu quero citar um caso real, acontecido em Brasília, e que foi relatado num site de dispositivos jurídicos, talvez quem mexa com jurisprudência deva ter visto. Existe um site chamado Migalhas, onde aparecem as principais decisões jurídicas do Brasil inteiro. E apareceu, em agosto deste ano, exatamente no dia 25 de agosto, uma sentença muito polêmica de um juiz chamado, vou fazer questão de dizer o nome dele, porque eu quero aplaudir, eu aplaudo esse juiz onde ele estiver. Ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Então, eu quero mandar para ele essas vibrações de alegria. Ele se chama Manuel Eduardo Pedroso Barros, da primeira Vara Civil de Samambaia, Distrito Federal. 25 de agosto de 2024. Caiu na mão desse juiz substituto um processo em que um senhor estava pleiteando a divisão no inventário da morte da mulher. Mas tinha um detalhe interessante. Ele estava separado dela fazia mais de 40 anos. Por quê? Agora vou um pouquinho mais para trás. Porque ela engravidou de uma menina que nasceu com problemas de deficiência mental. E ele não suportou, tadinho. Ele largou a mulher, largou a criança e largou um menino mais velho, 2 anos, porque ele falou que ele não tinha vocação para cuidar daquilo. E foi-se embora. Essa mulher trabalhou como faxineira 40 anos para poder manter a filha doente na cama, que nunca levantou. E o menino, que era 2 anos mais velho, fez esse menino crescer, estudar e conseguiu comprar um carro para ele trabalhar como taxista. Depois conseguiram comprar a casinha da favela onde eles moravam. E aí, quando a menina morreu, já era mulher, e a esposa, a ex-esposa, morreu, aí ele veio pleitear a divisão. Olha que bonitinho. Que gracinha, né? Só que ele encontrou esse juiz que eu citei, Dr. Manuel Eduardo Pedroso Barros, da primeira Vara Civil de Samambaia. E esse juiz deu uma sentença dizendo o seguinte para ele. Eu vou ler uma parte só. A sentença inteira é uma peça maravilhosa. É uma obra de arte. Mas eu vou ler só uma parte. Esse sujeito, o homem que abandonou a família, ironicamente se chamava José de Alencar, que é o nome de um autor famoso nacional.
Então o juiz diz assim, olha, eu vou me dirigir ao senhor, dando graças a Deus que o senhor não é o autor nacional. Mas eu vou citar um outro autor nacional, que é Carlos Drummond de Andrade. E ele diz assim, ainda que esse magistrado, como Carlos Drummond de Andrade, reconheça que no meio do caminho tinha uma pedra. Vocês conhecem esse poema do Drummond? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Eu, magistrado, entendo que para um pai e uma mãe, nunca há pedras para criar e defender seus filhos. Não há obstáculos que não possam ser superados. Para um pai e uma mãe, nunca haverá pedras para criar e defender seus filhos. Escreve ainda esse magistrado, esse juiz. O conjunto probatório é forte no sentido de que o réu foi um pai ausente nos 40 anos que se passaram. A ausência de um pai vivo, certamente, é pior que a ausência do pai que já se foi. São marcas difíceis de superar, talvez dos dois lados. Um por arrependimento, quando há. Outro pelas marcas que a vida deixou. E ele termina dizendo assim ao senhor José de Alencar: não litigue, senhor José, pela herança de uma filha que o senhor não criou. Não litigue pela cota parte de um lar onde o senhor não habitou. Não litigue por um amor que o senhor não semeou. Não litigue. Vejam que consciência a desse juiz de demonstrar a esse pai que ele faltou com a responsabilidade de ser pai. Que ele faltou com o dever de prover para a família todas as necessidades que aquela mãe, sozinha, com duas crianças, de uma delas doente, teve de enfrentar durante 40 anos até o seu próprio desencarne. A doutrina espírita explica muito bem qual é a importância da figura da mãe, mas ela também ressalta qual é a importância da figura do pai. Num determinado momento, nós sabemos, dentro da doutrina, através da literatura que conhecemos, que ter um filho não é simplesmente 5 minutos de prazer carnal. Ter um filho implica em direitos e deveres de ambas as partes. Ter um filho é receber um ser humano que tem as mesmas necessidades de reajuste que nós temos como pai e mãe. E o pai não pode se furtar a isso. O pai não pode se afastar desses deveres. Ele tem que entender que ele tem aptidões diversas às da mãe. Mas ele não pode deixar de ajudar a manter a família dentro de uma harmonia, de uma convivência em que todos estejam seguros emocionalmente. Porque o primeiro reajuste é esse, emocional. Se a criança não se sentir amada pela mãe e pelo pai, ela vai procurar esse afeto em outro lugar. E muitas vezes o lugar não é o correto. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Posso parar? Então eu já vou falando o seguinte. Nós temos dentro da doutrina espírita muitos livros sobre educação. Nós temos muitas informações sobre o que significa uma constituição familiar.
Nós sabemos que hoje essa constituição familiar, ela está passando por adaptações, inclusive legais e humanas, para serem reconhecidas novas formas de convivência. E a gente sabe que nada, absolutamente nada na nossa vida é por acaso. O acaso não existe. O acaso não faz parte da nossa consciência espírita. Tudo tem uma causa. E essa causa gera efeitos. Essa é a lei de ação e reação. Então, nesse dia em que eu estou aqui revendo tantos ex-alunos que eu considero filhos, né? Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Porque eu sei que muitos de vocês, meus ex-alunos, absorveram de mim alguma coisa que eu deixei dentro de vocês, plantada uma sementinha aí de comportamento. E vocês todos que estão aqui hoje e que me ouviram com essa generosidade toda, eu espero que me compreendam. Eu não vim aqui puxar a orelha de ninguém, mas eu vim aqui para relatar para vocês o que eu conheço sobre esse assunto, sob a ótica da doutrina espírita. Então, só para resumir, hoje, aquele modelo antigo de que o pai saía para trabalhar e voltava para casa como provedor, e que era aquele que terminava o jantar e saía, e a mãe ficava com tudo para resolver, né? Esse modelo não existe mais. O modelo familiar hoje é outro. E é preciso que nós nos adaptemos, porque se não nos adaptarmos agora, nós teremos que entrar numa fila gigantesca para buscar uma nova oportunidade de reencarnação. Então, já que estamos aqui, vamos tentar aproveitar. Não é? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço imensamente mais uma vez o convite e quero dizer que a minha felicidade maior hoje foi poder estar aqui em terras de Votuporanga, em terras de brisas suaves, onde eu vivi por mais de 30 anos da minha vida. Muito obrigada.